Sabe uma coisa que sempre me intrigou? A gente passa a vida ouvindo que para mudar, para ter sucesso, a gente precisa de mais disciplina, sabe? Mais força de vontade. É sempre uma batalha interna, de dentro para fora. Mas o material que a gente tem em manos hoje, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. Basicamente pergunta, e se a batalha mais importante não for dentro de você, mas ao seu redor? É uma perspectiva que, assim, à primeira vista pode até soar como uma desculpa, né? Exato. Como se a gente estivesse terceirizando a responsabilidade. Mas quando a gente aprofunda, a ideia é bem mais sofisticada. Sim. Ela sugere que somos muito mais porosos ao nosso contexto do que a gente gosta de admitir. Porosos, gostei da palavra, é exatamente isso. E é isso que a gente vai investigar hoje. Temos aqui o roteiro de um episódio de um podcast, O Sucesso Assertivo, um M, e o título já entrega o jogo. Ambiente decide seu futuro. É um material muito direto, sem firula, sabe? Parece uma conversa, mas sobre produtividade, destino. Uhum. A nossa missão aqui é descompactar essa tese central. Será que o ambiente realmente tem esse poder todo? E o mais importante, que ferramentas práticas o roteiro oferece para quem ouve e pensa, ok, meu ambiente não está me ajudando, e agora? E o interessante é que o roteiro não tenta ser um tratado acadêmico, né? Ele aposta numa comunicação que busca gerar um clique, sabe? Aquele momento de ahá, vamos ver como ele constrói esse argumento tijolo por tijolo. Vamos lá. O roteiro já abre a porta com um chute, sem nem pedir licença. A primeira pergunta é, você acha mesmo que dá para mudar de vida continuando no mesmo ambiente? É uma pergunta que não deixa espaço pra gente se esconder. Nenhuma. Ou a resposta é sim, ou é não, e qualquer uma das duas já coloca a gente para pensar. É uma abertura brilhante na simplicidade dela. Cria uma tensão imediata, porque intuitivamente a gente sabe que tem algo de verdade aí. A gente já sentiu na pele o peso de um lugar ou de um grupo que drena nossa energia. Totalmente. A pergunta só verbaliza essa desconfiança que muitos carregam. E para sustentar essa provocação, o texto vai buscar uma figura de peso, o rei Salomão. Segundo o roteiro, Salomão já dizia que as más companhias são dos maiores destruidores de destinos. Uhum. A parte que me chamou a atenção foi a citação de que as pessoas ao redor não influenciam só os nossos pensamentos, mas também decisões, hábitos, limites. O uso de Salomão é uma jogada retórica clássica e muito eficaz. Empresta uma autoridade quase mítica para o argumento. Mas, se a gente tirar a figura histórica, o que sobra é um princípio psicológico muito sólido, o da normalização do comportamento. Normalização. O roteiro resume isso naquela frase: decisão errada repetida vira destino. Não é sobre um único erro catastrófico. Certo, mas o que exatamente é essa normalização na prática? Como funciona? Pensa no seguinte: se você entra num escritório onde todo mundo chega 10 minutos atrasado, no primeiro dia você se sente mal. No quinto dia você acha normal. No 20º dia você é um deles. Vira paisagem. Exato. Ninguém precisou te dar uma palestra sobre a cultura do atraso. Você simplesmente absorveu o que é considerado aceitável naquele ecossistema. O ambiente reconfigura sua linha de base do que é normal, e isso acontece de forma quase invisível, dia após dia. É um processo silencioso, então. Faz todo sentido. E essa ideia leva diretamente à tese principal do roteiro, que é apresentada de forma bem taxativa. Ou o ambiente te puxa para cima, ou te puxa para baixo. Não existe meio termo por muito tempo. Isso me soa um pouco radical, essa ausência de meio termo. E é intencional. Essa polarização serve para combater a nossa tendência à inércia. A gente gosta de acreditar que pode ficar num ambiente mais ou menos e se manter neutro, intocado. Sim, que a gente controla. Pois é, o roteiro argumenta que isso é uma ilusão. A inércia sempre tem uma direção. E um ambiente medíocre ou negativo exerce uma força gravitacional constante. Ficar parado, na verdade, é ser lentamente puxado para baixo. O texto até menciona o que chama de erro mais comum. A pessoa que acredita ser uma fortaleza. Aquela que diz, eu sou forte, não me deixo influenciar. Mas está o dia inteiro ouvindo gente reclamando, dando desculpa, com medo de tudo. Sim,
E aí, sem perceber, ela começa a replicar esses comportamentos. E aqui a gente chega na frase mais polêmica e talvez mais importante do material. Ambiente vence força de vontade sempre. Essa. Quando eu li isso, a primeira reação foi pensar, sempre? Que afirmação absolutista. Foi exatamente o que eu pensei. Sempre é uma palavra muito forte. Isso não tira um pouco da nossa responsabilidade pessoal? Da nossa agência sobre a própria vida? Quase soa como um atestado de que somos só marionetes do nosso contexto. Isso de impacto, sabe? Uma hipérbole para acordar o ouvinte. Na realidade psicológica, claro, existem nuances. Existem pessoas com uma resiliência fora do comum que usam o ambiente hostil como combustível. A exceção da regra. Exato, é a exceção. Para a vasta maioria de nós, a afirmação se sustenta por uma razão muito simples. A força de vontade é um recurso limitado. Explica melhor isso. Imagina que sua força de vontade é a bateria do seu celular. Toda vez que você resiste a uma fofoca, ignora um comentário pessimista ou se força a trabalhar enquanto outros procrastinam, você gasta um pouco dessa bateria. Um ambiente negativo é como ter dezenas de aplicativos inúteis rodando em segundo plano, drenando sua energia o dia inteiro sem você nem perceber. Nossa. Você chega ao fim do dia esgotada não pelo trabalho em si, mas pelo esforço constante de nadar contra a correnteza. E um ambiente positivo seria a correnteza a seu favor. Exatamente. Num ambiente onde as pessoas falam de soluções, são disciplinadas e otimistas, essas atitudes se tornam um padrão. Você não precisa gastar energia para ser assim. Pelo contrário, você ganha energia. As boas escolhas se tornam mais fáceis, automáticas. Faz todo sentido. É por isso que, a longo prazo, o ambiente tende a vencer. Ele é a força constante, enquanto nossa bateria de força de vontade flutua, tem dias bons e ruins. A analogia da bateria e da correnteza deixa tudo muito mais claro. E o legal é que o roteiro não para na teoria. Ele propõe um exercício prático, quase uma ferramenta de autoanálise. Pede para a pessoa listar as 5 pessoas com quem mais convive. É a popularização daquela ideia, né, de que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Só que transformada em algo acionável. Não é só uma frase de efeito, é um convite à investigação. Sim. E ele guia essa investigação com 3 perguntas de diagnóstico. Primeira, essas pessoas falam mais de solução ou de problema? Segunda, incentivam crescimento ou conformismo? E a terceira, que eu achei a mais forte, elas respeitam seus sonhos ou diminuem? O que eu acho brilhante nessas perguntas é que elas desviam o foco do afeto. A questão não é se você gosta dessas pessoas. Verdade. Você pode amar alguém que, sem querer, sabota seus sonhos com o ceticismo disfarçado de cuidado. As perguntas são cirúrgicas, focadas no impacto que essas relações têm na sua trajetória. No efeito prático. Isso. Elas medem a direção do vetor de energia do seu círculo social. E o roteiro tem o cuidado de dizer: isso não é julgamento, é diagnóstico. Mas mesmo assim, é um exercício desconfortável, não é? Especialmente se o resultado aponta para pessoas muito próximas, como família ou amigos de longa data. Como alguém faz essa análise de forma honesta sem se sentir, sei lá, um traidor? Essa distinção entre julgamento e diagnóstico é a chave para destravar o processo. Julgamento implica uma sentença moral sobre o caráter da outra pessoa. Diagnóstico é uma observação objetiva de um padrão de comportamento e seu efeito em você. É como um médico que diagnostica uma alergia. Entendi. Ele não está julgando o amendoim por ser alergênico. Ele só está constatando um fato para que o paciente possa tomar uma decisão informada. Para fazer isso, sem culpa, o foco tem que ser nos dados observáveis. Quais são os temas recorrentes nas conversas? Quando você compartilha uma ideia nova, qual é a primeira reação? É apoio, curiosidade ou uma lista de motivos pelos quais não vai dar certo? Uma auditoria de interações. Exato, uma auditoria de interações, não de pessoas. Gostei disso. Torna o processo menos pessoal e mais estratégico. E depois desse diagnóstico, o roteiro propõe o que chama de mini-desafio,
que é fazer um ajuste consciente no ambiente. A escolha da palavra ajuste também é muito inteligente. Não diz faça uma revolução, corte todo mundo. Isso poderia paralisar a pessoa. Sim, assusta. Um ajuste é um movimento pequeno, gerenciável, que inicia uma mudança de rota sem o peso de uma ruptura dramática. E as sugestões são bem práticas. A primeira é: menos tempo com quem te puxa para baixo. A segunda, mais tempo com conteúdo que te edifica. E aqui ele expande o conceito de ambiente para livros, vídeos, o que a gente consome. O que é fundamental. E a terceira, que eu achei interessantíssima: buscar mais silêncio e mais foco. Essas duas últimas são a cereja do bolo. Porque ajustar o ambiente não é só sobre trocar pessoas ou conteúdos, é também sobre criar um espaço interno. Mais silêncio é o ato de diminuir o ruído externo para você conseguir ouvir a própria voz, seus próprios anseios. É nesse silêncio que a clareza sobre o que você realmente quer emerge. Certo, mas vamos ser práticos. A sugestão menos tempo com quem te puxa para baixo soa simples, mas e se essa pessoa for, sei lá, um colega de trabalho, um parente que você encontra todo fim de semana? Não dá para simplesmente apagar a pessoa. Perfeito. E essa é a realidade de muita gente. Nesses casos, a estratégia não é de distância física, mas de distância emocional e temática. Você não pode evitar a pessoa, mas pode gerenciar a interação. Como assim? Você pode, por exemplo, conscientemente não engajar em conversas de reclamação. Quando a pessoa começar, você muda de assunto de forma educada ou simplesmente ouve sem adicionar a lenha na fogueira. Pode reduzir a profundidade da relação, mantendo-a cordial, mas superficial. É sobre criar microfronteiras para proteger sua energia. É um ajuste de comportamento, não de agenda. Entendi. Não é sobre ser rude, é sobre ser um bom guardião do seu estado mental. E a frase que o roteiro usa para fechar essa sessão é muito poderosa. Às vezes, crescer não é adicionar pessoas, é se afastar de algumas. O progresso vem do vácuo. Ao se afastar de uma influência que drena, você não perde só algo negativo. Você ganha de volta tempo, energia mental e espaço emocional. E é nesse espaço que as coisas novas podem acontecer. Exatamente. É aí que novas oportunidades, novas ideias e, eventualmente, novas pessoas mais alinhadas podem surgir. Chegando ao final, o roteiro amarra tudo de forma bem coesa. Ele resume a mensagem dizendo que a escolha consciente do ambiente é um ato de proteção do próprio futuro. E termina com uma frase de impacto bem específica para o público-alvo deles. Se você quer ser o primeiro rico da sua família, vai precisar escolher melhor quem caminha com você. É uma frase de fechamento que âncora todo o conceito abstrato numa meta de vida muito tangível para o ouvinte, né? Mas o brilhantismo da ideia é que ela é universal. Troque rico por qualquer outra grande ambição. Verdade. Se você quer ser o primeiro da sua família a ter um diploma, a correr uma maratona, a abrir uma empresa, o princípio se mantém intacto. O ambiente que você cultiva é o solo onde suas sementes de ambição vão germinar ou apodrecer. Então essa curadoria do ambiente não é um luxo ou um ato de arrogância. É uma habilidade fundamental. Quase uma questão de sobrevivência para quem quer ir além. Precisamente. É sobre ser um guardião intencional da sua mente e do seu potencial. Entender que energia, mentalidade, até o vocabulário são contagiosos e que, portanto, você precisa escolher com muito cuidado as fontes das quais você se alimenta. Essa análise toda me deixou com uma questão. O roteiro foca muito nas pessoas, no nosso círculo social físico direto. Mas hoje, uma parte enorme do nosso ambiente é digital. Isso me leva a um pensamento final. Se a gente aplicasse esse mesmo diagnóstico das 5 pessoas, mas para os 5 perfis, canais ou fontes de notícias que mais consumimos online, o que o resultado revelaria? Essa é a pergunta de $1 milhão para o nosso tempo. Porque a correnteza digital é talvez ainda mais forte e mais sutil. Os algoritmos são projetados para nos manter engajados, muitas vezes através da indignação, da comparação, da ansiedade. Sim. Fazer essa auditoria digital, perguntar,
Esse conteúdo me deixa mais capaz ou mais paralisado? Me informa ou me inflama? Talvez seja o ajuste de ambiente mais crucial que a gente possa fazer hoje. O resultado poderia ser bem revelador sobre a direção para a qual a gente está sendo puxado sem nem perceber.